Olá, família Kev. Que bom que estamos juntos mais um dia, mais uma vez nesse dia grandioso, glorioso, maravilhoso que o Senhor nos deu. Esse dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A palavra de Deus diz no Salmos 30, no versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que você passou durante a noite, eu não sei o que você está passando nessa manhã, mas a palavra diz que a alegria, ela vem pela manhã. Isso quer dizer que no novo dia, numa nova manhã, nós temos novas chances, nós temos novas expectativas, nós temos esperanças renovadas no Senhor, novas chances para amar mais, para perdoar mais, para nos arrependermos mais daquilo que nós precisamos nos arrepender, para sermos santos, para sermos como Deus é, santos como Deus é. Ele falou, sede santos porque eu sou santo. Foi a meditação passada, né? A meditação passada, sede santos porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então amanhã, cada manhã traz esse renovo, traz essa expectativa, essa esperança de sermos uma noiva melhor, com vestes mais adequadas, né? Para encontrar o nosso noivo Jesus, para estarmos prontos e prontas para o grande dia, para a volta do nosso amado noivo, amado da nossa alma. E este é o dia que fez o Senhor, esta manhã que o Senhor está trazendo para você, com uma nova chance, com uma nova expectativa, um novo momento para você estar mais na presença de Deus, para eu estar mais na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos, sendo fiel aos seus ensinamentos, praticando todas as coisas que ele tem ensinado, sendo cada vez mais parecido com Jesus. Ele é o nosso modelo de mestre, ele é o nosso modelo de filho, ele é o nosso modelo de pastor, é o nosso modelo de tudo, né? Jesus é lindo demais. E sobre isso, eu quero conversar com vocês hoje sobre discípulo. Mas antes eu quero agradecer você que está aí, que está chegando agora, você que está firme, seguindo o canal, acompanhando as meditações. Você que está chegando agora, que não se inscreveu ainda, não perca o tempo, se inscreva no canal, clica no sininho, na opção todas, para que você receba todas as novidades em relação aos próximos vídeos, né? Os vídeos que vão ser lançados, você vai receber logo a notificação, né? E também compartilhe, edifique outras pessoas, como você está sendo edificado com essa palavra que Deus tem trazido para edificar nossas vidas, para que estejamos cada vez mais prontos e prontas até que Ele venha, fortalecendo um ao outro, guardando tudo que Jesus tem ensinado, relembrando as palavras de Deus, né, para a nossa edificação, para estarmos fortalecidos, perseverantes, firmes, cada vez mais na sua presença. E sobre seguir Jesus, sobre guardar os mandamentos dele, sobre aprender dele e praticar o que ele tem nos ensinado. Eu quero conversar com vocês nessa meditação de hoje sobre discípulo. O discípulo é quem? Eu sou discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus, você que está nesse canal, como família Kev, como família aliançada com Deus, como família que está aguardando o noivo Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, nós somos igreja. A igreja segue os ensinos de Jesus. A igreja segue os mandamentos de Jesus. A igreja faz tudo que Jesus ensina e compreende como ela tem que ser filha, como ela tem que ser igreja, como ela tem que se relacionar com Deus, como ela tem que se relacionar com Jesus, com o Espírito Santo, e estar vestida de forma adequada, estar andando de forma adequada, sentindo como Jesus quer que nós sintamos, não é? Então, quem é o discípulo? O discípulo é o que segue o seu mestre. Quem é o seu mestre? Quem é o meu mestre? O meu mestre é Jesus. Eu sou uma seguidora de Jesus. Eu sou uma discípula de Jesus. Essa palavra seguidor, ela ganhou tanta ênfase depois das redes sociais, né? Me siga lá no canal, me siga lá nas minhas redes sociais, me siga. Mas a gente tem aprendido muito sobre isso, né? Sobre essa ênfase em seguir a Jesus. O discípulo segue o seu mestre, o discípulo imita o seu mestre, ele faz tudo o que agrada ao seu mestre, né? O discípulo, ele aprende com o seu mestre, depois ele multiplica os ensinamentos do seu mestre. Existem duas definições que eu encontrei, uma na Oxford Languages e uma no dicionário Priberan,
E na Oxford diz assim que o discípulo é o aprendiz, aluno receptivo ao ensinamento. E no Priberan diz que a pessoa que recebe instrução, segue doutrinas de outro, é disciplinado. Discípulo vem da palavra grega, que significa matéis, que significa aquele que aprende. O discípulo é alguém disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. É alguém disposto, eu estou disposta a dar prosseguimento a todo ensinamento de Jesus. É por isso que eu estou aqui com vocês. É por isso que eu estou repetindo as palavras de Jesus. É por isso que eu estou trazendo para vocês tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Deus tem nos ensinado em sua palavra, né? O que o Espírito Santo tem trazido à nossa mente para lembrarmos da palavra dele. Se a gente estuda a palavra, se a gente lê, medita de dia e de noite, sempre vamos ter palavras para falar para o outro, para edificar a nossa vida, para edificar a vida do outro, para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, porque o discípulo é essa pessoa disciplinada. Discípulo e disciplinada são duas palavras que têm tudo em comum, porque o discípulo aprende e tem a disciplina para colocar em prática o que ele aprende. Se ele não tem disciplina, ele não vai ter bom êxito na sua vida cristã, ele não vai ter bom êxito em seguir as coisas que Jesus tem ensinado. Se você é um seguidor, não é? Se eu sou uma seguidora de Jesus, então ele tem nos ensinado muitas coisas. Olha lá os 4 livros do Evangelhos, não é? Marcos, João, Lucas e Mateus, ensinando tantas coisas sobre Jesus. E no Velho Testamento também nos livros nós temos os profetas falando sobre Jesus. Nós temos eles falando sobre Deus. Todos os ensinamentos sobre Deus. Então, o discípulo, ele aprende quem é o seu discipulador. Ele aprende tudo sobre o seu mestre, defende com ênfase. Eu já falei que eu sou educadora, né? Então, tem alguns educadores que a gente fica repetindo as coisas que eles falam, a gente defende as coisas que eles defendem, né? Então, tem uns seguidores, os discípulos de Paulo Freire, com o seu discurso emancipatório, com o seu discurso, né? Em relação ao homem, o seu discurso humanista em relação ao ser humano. E aí tem Piaget também, os discípulos de Piaget, que defende sobre a forma da pessoa, da criança aprender, as fases que tem que ser observadas, que tem a ver com o processo de aprender do aluno. E aí a gente estuda e fica defendendo isso, e nas palestras, no discurso, nós vamos defendendo o que eles falam. Tem Freud, né? Esse psicanalista. Então, os seguidores de Freud defendem com ênfase tudo que Freud disse, que acredita aí nos discursos, na palestra, cita Freud, cita Piaget, cita Paulo Freire. E vamos repetindo as coisas, né, que eles falam, porque a gente acredita. Com Jesus, muito mais. Eu acredito em tudo que Jesus fala. Eu acredito em tudo que Jesus ensina. Eu quero obedecer tudo que Jesus tem falado para obedecer. Eu sou seguidora de Jesus. Então, pode ser que alguma coisa eu ainda não esteja obedecendo como é para ser. Por isso que eu estou dizendo, eu quero obedecer e eu vou obedecer. E se eu estou fazendo alguma coisa que ainda não está de acordo com esse nível de obediência, eu peço perdão aqui agora, em público, né, ao vivo aí, o gravado, que vai ser gravado. Porque o que eu quero é obedecer. O discípulo, ele obedece ao seu mestre. Eu estou falando do nosso mestre Jesus, que é o nosso noivo que vem nos buscar. Jesus que é a verdade. Jesus que é o caminho, que é a vida. Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, eu estou falando de educadores, esses nomes assim, né? Que talvez você não tenha conhecimento, né? Talvez você já conhece Freud, né? O psicanalista. Mas eu estou falando, esses homens, eles são falíveis. As coisas que eles falam pode até ser refutada lá na frente. O que é refutado pode ser descartado por alguém. Lá na frente, algum teórico, algum estudioso pode chegar e dizer assim, não, isso que Paulo Freire falou não tem sentido. Isso que Freud falou, ele pode ser reavaliado, pode ser reanalisado. Mas Jesus não. O que Jesus falou não muda. O que Jesus falou permanece para sempre. O que Jesus falou não pode ser refutado, não pode ser descartado, porque o que ele falou é uma verdade que permanece. E a gente, como seguidores de Jesus, precisamos também dar essa ênfase, como nós falamos
sobre os outros do mundo secular. Precisamos dar muita ênfase, citar Jesus, ensinar Jesus, passar adiante os ensinamentos dele, o que ele tem falado pra gente, a verdade dele, a verdade que cura, que liberta, a verdade que transforma, que muda as vidas, a aliança dele, tudo que Jesus tem nos ensinado sobre o Pai, tudo que Jesus tem nos ensinado sobre o Espírito Santo, tudo que ele tem nos ensinado para sermos pessoas melhores, sermos discípulos fiéis. E o discípulo, ele segue a Jesus. Em Mateus 9:9, é bem interessante essa parte, Jesus está passando, né? A forma como Jesus vai chamando os discípulos, e o discípulo, quando ele reconhece o seu mestre, ele não pensa duas vezes, ele vai logo. O discípulo de verdade, que tem um coração de discípulo, ele não recua quando o mestre chama, porque ele reconhece a voz da autoridade, a voz da verdade. Ele reconhece que essa pessoa, ele realmente tem o perfil que a gente necessita para seguir. Não vou seguir um mentiroso, não vou seguir uma pessoa falsa, não vou seguir um traidor, eu vou seguir a verdade. Eu vou seguir um mestre da verdade, um mestre perfeito, um mestre que vai me dar retornos para aquilo que eu preciso. E esse mestre que traz as soluções, que me liberta, que me salva e que me dá o que eu preciso. Em Mateus 9:9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui não está dizendo que ele pensou, que ele foi se despedir de alguém, que ele foi fazer alguma coisa. Ele levantou-se e o seguiu. Ele não pensou duas vezes, porque Jesus é o tudo. Jesus é a esperança, Jesus é a melhor pessoa que existe no mundo. É a melhor pessoa que nós temos para seguir. Porque nós vamos ter retornos maravilhosos. É o nosso amado, é o nosso amigo. De verdade, ele não vai nos trair, ele não é falso, né? Ele não é mentiroso. Ele protege, ele acolhe, ele aconselha. É o melhor mestre e só dá conselhos perfeitos, bons, que vai mudar, que vai nos transformar, que vai nos fazer bem. Então é esse que nós devemos seguir. Nós temos um outro texto que fala uma pessoa querendo seguir Jesus, mas antes queria sepultar os mortos. Jesus, deixe que os mortos sepultem seus mortos, vem e me segue. Vários querendo seguir Jesus, né? Uns Jesus chamou e outros quiseram seguir a Jesus. Então Jesus sempre falou: segue-me, segue-me. E outras pessoas, vendo o mestre que ele é, foram e seguiram Jesus. Eu também sigo a Jesus. Eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Ele me chamou, o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele mostrou a minha realidade. Ele mostrou o quanto eu precisava mudar de vida e seguir quem realmente iria fazer a diferença na minha vida. E hoje eu sou uma discípula de Jesus. Então, o discípulo, ele segue Jesus. Ele não desiste de Jesus. Ele não está às vezes com Jesus e às vezes não. Ele é fiel. O discípulo, ele é fiel. Ele defende com toda a força. Ai de quem fale alguma coisa mal de Paulo Freire para um seguidor de Paulo Freire. É briga. Então, com Jesus não é diferente. Ai de quem fale alguma coisa mal de Jesus. Que maltrate ele, que mude a verdade dele. O discípulo vai defender. Não. Jesus falou. E é verdade o que ele diz. Ele vai comprovando na palavra e vai mostrando os argumentos de Jesus na palavra. A palavra, seguindo o mandamento, essa palavra tem que estar em nosso coração, tem que estar em nossa mente. Ela tem que nortear todos os dias da nossa vida. Então o discípulo defende com unhas e dentes o seu mestre, porque os ensinamentos do seu mestre são ensinamentos verdadeiros do seu mestre Jesus, né? São ensinamentos que a gente acredita e que a gente segue, que a gente usa em nossas vidas todos os dias. O discípulo, ele tem disciplina. Em 1 Timóteo 2,5 fala sobre essa disciplina, né? O que é a disciplina? A disciplina, ela tem a mesma etimologia, que é o mesmo significado da palavra discípulo.
A palavra disciplina, ela vem do grego, que significa discere, ela vem do verbo, né? O verbo discere, que significa aprender. Então, tanto discípulo como disciplinado tem o mesmo significado, que é aprender. Por isso que o discípulo, ele é disciplinado, porque ele vai aprender o que ele está sendo ensinado e vai praticar. Ele vai ter uma disciplina. Eu lembro quando eu aprendi Braille. Eu fiz o curso de Braille e quando eu fui aprendendo aqueles códigos e voltava para casa, né, do curso, todas as placas eu transformava as letras em código. Tudo que eu via na rua, eu ia transformando as letras em código. E em casa, eu pratico todos os dias, eu tenho uma disciplina. Ultimamente, né, eu estou falhando um pouquinho nisso, mas eu coloquei como meta todos os dias praticar Braille. Hoje eu consigo, né, ler Braille, eu consigo escrever Braille, porque eu desenvolvi essa disciplina todos os dias, treinar Braille. Como eu já aprendi bastante, então quando eu fico um dia ou dois, né, sem treinar, não faz muita diferença para eu esquecer. Mas se eu ficar muito tempo sem praticar, eu vou esquecer, eu vou ter que voltar tudo de novo. Então, o discípulo tem disciplina. Já em Libras, eu não tive tanta disciplina, né? Eu fiz um curso básico, mas eu não pratiquei, eu esqueci quase tudo. Na palavra de Deus, a gente não pode fazer isso. A gente precisa praticar essa palavra todos os dias, de dia e de noite, porque é o nosso guia, é a nossa bússola. Nós vamos aprender a ser um discípula melhor, praticando a palavra, vivendo a palavra. E isso só acontece se a gente ler, se a gente estudar, se a gente viver, amar essa palavra, né? E seguir a Jesus todos os dias, o dia todo. Então, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, fala sobre isso, sobre essa disciplina. Diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras, se não lutar segundo as normas. O atleta, ele tem disciplina. Já viu algum atleta sem disciplina ter êxito? Todo atleta tem disciplina no horário, no cuidado do corpo, nos estudos daquilo que ele tem se dedicado para aprender, né, para praticar como atleta, para competir. O atleta, ele quer vencer, para ele ser coroado. Então, como discípulo de Jesus, nós precisamos também ter essa disciplina, para nós sermos coroadas, para nós sermos coroados, né? Jesus disse: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Nós somos bons atletas, como seguidores de Jesus. Nós precisamos ser disciplinados. O discípulo, ele obedece. Em 1 Samuel 15, versículo 22, o profeta falou assim: Deus tem prazer em sacrifício mais do que se obedeça. Aí ele diz: melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Em João 14, 15, Mateus 28, 19 e 20, em 1 João 5, versículo 2, fala sobre esse contexto da obediência. O discípulo, ele obedece. Então, em Mateus 18, no Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus está falando: ensine eles a obedecer. Ensine eles, os discípulos que vocês vão ganhar, a obedecer. Ensine a guardar o que eu tenho ensinado, a viver em obediência. O discípulo, ele testemunha. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, e ser-me-eis testemunhas. Nós somos testemunhas, né? Porque a palavra que tem sido semeada, a palavra que tem sido frutificada, a palavra de Deus que tem sido gerada vida e que tem dado testemunho do que Jesus tem feito, de que Jesus cura, em nome de Jesus, né? Nós temos orado pela pessoa, ela ter sido curada, em nome de Jesus. Nós temos orado pelas pessoas, os demônios têm sido saídos, elas têm sido libertas, em nome de Jesus. Então, nós testemunhamos do poder de Deus, nós testemunhamos quem é Jesus, testemunhamos da presença do Espírito Santo, que faz milagres, que tem nos ensinado, que tem convertido os corações, que tem convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso porque nós seguimos Jesus, vivemos a sua palavra, praticamos a sua palavra. Os discípulos de Jesus,
ele segue Jesus, ele tem disciplina, ele obedece, ele testemunha, ele é sal e é luz. Está escrito em Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus falando, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, a luz é para iluminar, o sal não é para tornar insípido, sem sabor, sem gosto, senão vai ser jogado fora. A luz não é para colocar escondida embaixo de algum lugar, a luz é para colocar no lugar alto, que resplandeça, que ilumine. Então, como seguidores de Jesus, nós somos o sal, nós somos a luz. O discípulo, ele tem que frutificar. Em João 15, Jesus fala sobre isso, né? Que o discípulo, ele precisa dar frutos, ele precisa ser limpo, para que frutifique mais e mais. E está escrito assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra nos limpa, porque a palavra nos ensina. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus. Então esta palavra, ela vai nos limpando, ela vai nos burilando mesmo, né? Que é tirando as areias, tirando as coisas que não condiz com a santidade de Deus, que não condiz com a perfeição, com o que Deus tem pra gente, como meta, como filhos, o objetivo que Deus tem para nós, em nosso caráter, filhos semelhantes a Jesus, noiva amada, noiva que vai estar adornada como tem que ser para a volta de Jesus. Então essa palavra vai nos limpando, como está limpando a gente aqui agora, nos ensinando como ser esse discípulo, essa discípula segundo o coração de Deus, que segue com fidelidade Jesus, que não desiste, que às vezes está com Jesus, às vezes não. O seguidor, ele não desiste, gente. O seguidor é até o fim. O seguidor de Jesus imita Jesus. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Então o apóstolo Paulo era o imitador de Jesus e ele garantiu assim, ó, pode me imitar, porque eu imito Jesus. Não tem problema nenhum em você repetir o que eu repito, em você fazer o que eu faço, porque eu imito Jesus. E eu tenho um exemplo para isso. Então, que a gente chegue nesse nível, né? Que eu, você, toda a família Kevin chegue nesse nível de alguém poder nos imitar. Porque nós imitamos Jesus. O nosso comportamento é de tal forma, né? Como seguidores de Jesus, como cumpridores e pessoas que vivem os mandamentos de Jesus, né? Ama a Deus, ama Jesus, ama o Espírito Santo e vive os seus mandamentos de tal forma que a gente pode dizer, pode imitar tudo que eu imito, porque eu estou fazendo tudo que Jesus faz. Eu estou vivendo como Jesus quer que eu viva, né? Que coisa mais linda, nós vamos chegar nesse nível, amém? Em nome de Jesus. O discípulo, ele crê, o discípulo de Jesus crê. Jesus falou para Marta, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Jesus falou várias vezes para os discípulos, creiam. Se vocês crerem, vocês vão falar para esse monte, ele vai ser transportado aqui para outro lugar. Creia tão somente, creia. Jesus fica o tempo todo falando sobre o que? Creia, porque crer faz toda a diferença em nossa vida como discípulo de Jesus. Faz toda a diferença para todos os desafios que nós vamos viver neste mundo, como discípulo e como discípula de Jesus fiel. O discípulo de Jesus realiza as obras de Jesus. Ele falou em João 14, 12, de novo, ele falou, se você crê, você fará as obras que eu faço e ainda as fará maiores do que eu. Então Jesus falou novamente, se você crê, se eu crer, né? Eu farei, você fará as obras que Jesus fez, todas essas obras que estão escritas aqui, gente, nos 4 evangelhos. Ele falou, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e vocês ainda farão maiores do que eu. Gente, que coisa mais linda, né? Isso que Jesus falou. O discípulo, ele não julga, ele ama, ele é humilde. Em João 13, no versículo 35, diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha a referência que Jesus deu. Como é que vão saber se eu sou discípulo de Jesus? Como é que vão reconhecer lá fora que eu sou discípulo de Jesus? Jesus está falando aqui em João 13, no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. Como é que nós somos discípulos de Jesus e não amamos o próximo? Como é que somos discípulos de Jesus e maltratamos e ofendemos e somos ruins, né? E somos grosseiros? Que discípulo é esse, né? Que não ama, que não dá bons frutos. Jesus falou, vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem. E Jesus ensina, não julgue. Ele dá vários ensinamentos aqui nos evangelhos, né? Os evangelistas, eles escreveram sobre o que Jesus ensinou. E a gente precisa seguir isso que ele está nos ensinando, né? O discípulo não está acima do mestre. Em Lucas 6, versículo 40, fala que o discípulo, ele se submete. Ele não fica querendo ultrapassar o seu mestre, ser melhor do que o seu mestre. Ele é humilde, ele é submisso. Então, em Lucas, no capítulo 6, versículo 40, Jesus está ensinando sobre isso. O discípulo, ele não está acima do mestre. Lucas 6, versículo 40, diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então, ele está falando assim, ó, de ser como o mestre, mas não está acima do mestre. Então, a gente se colocar em nosso devido lugar de humildade, de discípulo que procura seguir com fidelidade, de defender, de crer, de guardar a confissão, de não desistir, de ser fiel. Então, pensa sobre isso, como está a sua posição como discípulo, como está o seu comportamento como discípulo, como está você como seguidor fiel de Jesus. Eu sou seguidora de Jesus, você é seguidor de Jesus. Então, como está você? Como estamos nós? Até o nosso próximo encontro. Amo vocês. Até que ele venha.